Meus caros amigos, estamos muito interessados em poder compartilhar com vocês alguns conteúdos acerca desse tema. Porém, é importante ressaltar que, por mais que estejamos compartilhando tais conteúdos, o uso e conhecimento desses assuntos deve ser visto com bastante cuidado, especialmente no que diz respeito ao uso de tais ferramentas e instrumentos e associações com forças negativas. Portanto, é importante ressaltar, antes mesmo de começarmos, que é importante que vocês mantenham uma sintonia positiva ao longo de todo esse trabalho e, em especial, também, caso venham a ouvir novamente a gravação, em especial terem cuidado caso desejem compartilhar externamente, dada a imprevisibilidade de caminhos que tais conteúdos podem tomar no que diz respeito ao compartilhamento por terceiros a outros terceiros. Dito isso, iniciamos a nossa explicação falando que o uso de magia trevosa por seres desequilibrados é algo muito antigo na história da humanidade. Em especial no que diz respeito ao desejo humano de controlar seu semelhante e ditar-lhe os rumos de seu próprio livre-arbítrio, sem que esse tenha a mesma consciência daquilo que está fazendo. Portanto, o uso de magia trevosa é bem antigo na Terra. Apesar disso, nem todos aqueles que se utilizam de tal feito têm total consciência das consequências daquilo que estão praticando. Nesse sentido, é importante lembrar também que o trabalho com magias trevosas traz consequências tanto àquele a quem é direcionado e atingido pela magia, a quem faz e a todos aqueles associados e que possibilitaram com que a magia trevosa fosse executada, seja de maneira direta, indireta ou passivamente por não fazer nada para evitar tal prática. Portanto, para todos aqueles que de alguma forma se envolveram a tal tipo de trabalho, a consequência, em outras palavras, a volta daquilo que foi feito será inevitável e será necessário colher tudo aquilo que plantou, invariavelmente. Portanto, no que diz respeito ao benefício e ao uso de tais práticas, dificilmente alguém que se utiliza dessas práticas poderá eventualmente dizer, em algum momento em seu futuro, que se beneficiou de tal uso. Muito pelo contrário, invariavelmente encontrará com o acerto daquilo que foi feito e a resolução de seu próprio karma para consequências futuras daquilo que foi praticado. No que tange a práticas de energias trevosas, magias e questões que envolvam terceiros, eventualmente podem se apresentar no plano terreno pessoas com tais intenções e capacidade de desenvolver tais trabalhos. Porém, é importante ressaltar que por mais que uma pessoa diga ou até mesmo pratique tais atos, elas nem sempre estão agindo de acordo com aquilo que pregam, ou seja, por muitas vezes podem se fantasiar e desenhar que estejam trabalhando em favor da luz, quando na verdade estão trabalhando para possibilitar o uso de magias trevosas no plano terreno. E por vezes, essa fantasiosidade é capaz de enganar até mesmo espiritualistas estudados, dado que a enganação é feita justamente para iludibriar aquele que busca o autoconhecimento, o próprio desenvolvimento ou até mesmo o bem ao próximo. Portanto, é importante que todos aqueles que trabalhem com a espiritualidade tenham consciência e clareza e tenham discernimento a respeito dos lugares em que pisam, daquilo que fazem e a essência por trás daquilo que um terceiro está lhe passando de mensagem e o desejo dele em relação àquilo que quer com você. Nesse sentido, o cuidado, o orar e vigiar deve estar sempre presente. E o cuidado consigo mesmo, em especial aos lugares que frequenta e o entendimento do que é executado naquele local que está sendo frequentado. Portanto, o uso de magia trevosa muitas vezes vai além daquilo que se imagina
e muitas vezes engana até mesmo aqueles que pensam conhecerem um pouco a respeito do assunto. Dando sequência, é importante também ressaltar que o trabalho de magia trevosa nem sempre atinge o resultado por ele ambicionado. Por vezes, a má execução do trabalho ou até mesmo a incompatibilidade daquele que era o alvo versus o trabalho que foi feito. Muitas vezes, um ser humano estando equilibrado, alinhado a energias superiores, bem intencionado e que tem uma boa prática em seu dia a dia, está por si próprio defendido de algumas práticas trevosas. Portanto, a própria aura, a própria energia e os próprios mentores daquele que eventualmente possa ser alvo de algum trabalho o auxiliam em sua própria defesa em relação a isso. Então, nem sempre o trabalho bem sucedido por aqueles que buscam influenciar terceiros tem seu resultado desejado. Porém, quando isso ocorre e de fato obtém esse resultado desejado, as consequências são ainda piores para os envolvidos. Nesse sentido, é importante ressaltar que dentre os vários caminhos e práticas existentes para o impacto em terceiros através de magia trevosa, a pior de todas diz naquilo que diz respeito à mudança daquilo que aquele que queria praticar seu livre-arbítrio agora irá fazer. Em outras palavras, interferir no livre-arbítrio de um terceiro através de magia trevosa é um pecado muito forte, muito grande, pois se está indo contra aquilo que foi concedido por Deus a todos os seres viventes, que é o próprio livre-arbítrio. E a influência deliberada no caminho de um terceiro pode resultar em penalidades graves para aqueles que estejam praticando tais atos. Nesse sentido, o trabalho consciente de si próprio e saber que aquilo que está sendo feito ou está sendo direcionado a um terceiro de fato poderá influenciar seu livre-arbítrio, em especial negativamente, em especial indo contra a própria vontade desse terceiro. Tais trabalhos consistem deliberadamente de práticas, ações, pensamentos e intenções direcionadas a um terceiro para que ele mude seu comportamento. Não obstante, tais práticas também podem resultar em impactos negativos para aqueles que são alvos, dado que seus planos iniciais não necessariamente envolveriam ser atacado por um terceiro ou por uma energia maléfica resultante de pensamentos negativos de terceiros. Esse trabalho constante de observar-se, querer defender-se de tais ataques demanda muita energia. Porém, é importante ressaltar que acima da energia demandada para querer se defender, está também o ligamento positivo com Deus, com os mentores, com a luz e com a força especial divina. Tais elementos propiciam a todos os seres humanos que estiverem ligados a isso uma defesa natural e uma clareza consciencial para poder discernir quando eventualmente se está sendo alvo de algo que não é positivo, a ponto de poder defender-se com mais clareza e assertividade de tais interferências negativas. Através desses trabalhos positivos de defesa, pode-se eliminar totalmente a presença de tais energias nefastas na caminhada de um ser humano. Essa mesma lógica aplica-se individualmente para com uma pessoa que está sendo alvo de um ataque, como também para terceiros, ou seja, alguém que está equilibrado, bem e consciente, poderá auxiliar no desmantelamento de tais trabalhos negativos feitos a terceiro. Essa é uma prática muito comum por seres benevolentes e que desejam auxiliar a humanidade, estando especialmente desligados dela no que diz respeito à reencarnação. Porém, tais auxílios de seres invisíveis ao plano da matéria possibilita que diversos ataques sejam mal sucedidos e não atinjam o alvo desejado e muito menos tenham a eficácia desejada por aqueles que o tramaram. Portanto, essa ligação com o plano superior é muito importante, pois estando ligado ao plano superior e aos próprios mentores e às forças positivas, abre-se com maior facilidade através de sua intuição para além de temas relacionados à defesa psíquica e espiritual de ataques. A estrutura de uma equipe de ataque a terceiros ou eventualmente até de uma pessoa que esteja praticando tais atos
invariavelmente também envolve a presença de seres ainda trevosos e associados a temas nefastos no plano espiritual trevoso da Terra. Essa é uma prática que, assim como vocês podem imaginar, envolve diversas falanges do plano negativo da matéria e que também pode fazer com que esses seres negativos se associem de maneira deliberada aos seres que estejam trabalhando em favor do malefício a terceiros. Essa associação, como se pode imaginar, impacta facilmente o dia a dia e a vida do ser encarnado que praticou tal ato nefasto. Essa associação em proximidade de seres trevosos gera impactos de diferentes naturezas na vida daquele que está fazendo tal ato, que podem ir desde incômodos físicos ou até mesmo impactos na caminhada dessa pessoa no que tange os seus anos, dias e semanas futuros na caminhada terrena. Portanto, é de extrema e suma importância que as pessoas tenham clareza de que seus atos invariavelmente retornarão consequências a eles mesmos. E tais trabalhos, feitos com a intenção de mudar e transpor a própria vontade de um terceiro, também têm a possibilidade de impactar o entorno desse terceiro de maneira negativa, dado que ele não mais agiria da forma que pretendia anteriormente. E isso pode impactar diversas esferas da vida humana, dada a multipluralidade de ataques e áreas que podem ser envolvidas em um ataque espiritual, que podem variar desde interesses afetivos até mesmo o direcionamento e a caminhada de uma pessoa no que diz respeito àquilo que ela deseja fazer em seus planos e intenções de diferentes atos e diferentes áreas da vida. Isso não restringe de maneira alguma a capacidade de um ser humano defender-se. Estando esse ataque associado ao tema que for, essa pessoa ainda possui a capacidade de deliberadamente impedir que tal ataque tenha efeito sobre si. Isso envolvendo desde práticas espirituais, associação a seres positivos e também buscar auxílio de terceiros que também estão encarnados com alguma prática nesse tipo de desobsessão e quebra de trabalhos. Um trabalho com energia trevosa envolve diversos setores do plano espiritual, que vão desde aqueles que concebem tal ideia até aqueles que atuam associando-se a tais trabalhos de magia para que ela possa atingir o objetivo por ela desejado. Porém, a defesa desses ataques, como pode-se imaginar, também envolve diferentes níveis do plano da luz, que por consequência impedem com que tais ataques tenham efeito nos seres encarnados, dada, obviamente, a capacidade e a intencionalidade desses seres encarnados em estarem associados ao bem, pois quanto mais forte a conexão dele com o bem, mais forte e fácil será a construção e estabelecimento dessa defesa contra o ataque espiritual. O uso de ataque espiritual por aqueles que estão associados a temas egoístas e presos às próprias vaidades também trazem a ele um atraso em seu caminho evolutivo, pois, estando-se focado em tais trabalhos, primeiramente não se está focado em si e em buscar a própria melhoria, como também impactando a caminhada de terceiros, fazendo com que a caminhada evolutiva deste atrase ainda mais, dada a necessidade de purgar e limpar-se de tais associações negativas. Portanto, é importante, acima de tudo, não querer para o outro aquilo que não quer para si, e em especial não associar-se a tais trabalhos, mas sim a trabalhos que buscam o bem e equanimidade da humanidade e fazer com que a mesma evolua. Tal trabalho, em especial, desejando o bem ao próximo, já estabelece uma boa defesa de ataques negativos e fortalece a própria aura, o próprio campo energético. As boas ações, bons pensamentos e ligações com seres astrais de forma positiva são boas formas de estabelecer no cotidiano o fortalecimento do próprio campo áurico e o estabelecimento de barreiras energéticas para que tais ataques não tenham influência efetiva na caminhada de um ser humano. Por isso é importante manter-se equilibrado, pensando de maneira positiva, com bom humor, lembrando dos próprios mentores e desejando melhorar a si mesmo continuamente. Através desses caminhos, já se tem um bom início na defesa de ataques espirituais. Pergunta:
Como que funciona, por exemplo, foi feito um trabalho para mim e aí eu vou em algum lugar para desfazer esse trabalho. E a pessoa que desfaz o trabalho diz que vai desfazer e mandar a energia de volta. Como que é isso nos bastidores, assim? E existe alguma consequência para quem está desfazendo esse trabalho dessa forma? Se ter acima de tudo a consciência de que nem sempre aquele que diz que praticará um determinado ato de fato o praticará. Em primeiro caso, é importante saber que o estabelecimento da confiança com o terceiro vem com o tempo. Portanto, em outras palavras, nem sempre o fato de alguém dizer que fará alguma coisa, de fato ela o fará. Assumindo que de fato uma pessoa com que se tem contato irá executar a desconstrução de um trabalho, caberá a ela utilizar o método que melhor convém, desde práticas energéticas até associando-se a terceiros para que essa execução seja bem feita, tanto no plano da matéria quanto no plano extrafísico. Essa desconstrução de trabalhos espirituais negativos pode levar um tempo, a depender da complexidade do trabalho feito, porém, acima de tudo, ela demanda com que energias positivas venham a contrapor tal trabalho feito negativamente, e que, acima de tudo, tenha-se esse bom pensamento para que tal trabalho não tenha consequências negativas a ninguém associado a ele. Essa continuidade do trabalho feito de maneira positiva para a desconstrução de diversos trabalhos negativos fortalece tanto aquele que vem trabalhando em prol disso, como seus mentores para que fiquem cada vez mais especializados e aprofundados nesse tema de desconstrução de trabalhos. Aquele que continuamente dedica-se à desconstrução de tais trabalhos percebe-se como alguém que deseja o bom equilíbrio e a boa estada humana na Terra. Porém, é importante que tais pessoas tenham esse bom sentimento e bom interesse em auxiliar o próximo como sua maior bandeira, e não apenas o interesse financeiro. Por isso, é importante ressaltar que um trabalho de desconstrução de energias trevosas deve majoritariamente ser feito por aquele que de fato conheça do tema e saiba se defender das consequências eventuais de tal atitude, pois está se mexendo com energias trevosas, que em sua essência não trazem benefícios àqueles com quem tem contato com ela. Portanto, a desconstrução de um trabalho, de fato, é algo a ser priorizado por quem conheça e saiba do que está fazendo, mas acima de tudo, que aquele que busca essa ajuda tenha confiança, boas referências e conheça que de fato aquele com quem está buscando ajuda tem essa expertise e esse conhecimento desse trabalho. Além disso, como já foi mencionado, aquele que eventualmente sinta-se alvo de um ataque pode iniciar a sua própria defesa trabalhando si próprio, seus pensamentos, energias, associações energéticas e o bom desejo de que aqueles que lhe enviaram tal trabalho fiquem bem e tenham uma boa caminhada em suas próprias vidas e sintam paz em seu coração a ponto de não terem mais a necessidade de querer influenciar o direcionamento da vida de terceiros. Existe alguma forma que a gente pode saber, perceber que está sofrendo algum ataque espiritual? Não necessariamente magia, mas algum ataque? A prática contínua da meditação pode facilitar a autopercepção e a clareza a respeito da interferência energética no próprio campo áurico. Com essa clareza e continuidade de trabalho, ficará fácil entender quando que um desequilíbrio se apresentou dentro do próprio campo, a ponto de saber se aquilo de fato foi um ataque, seja algo momentâneo ou algo com uma intenção mais longa, a ponto de que essa pessoa possa fazer a sua própria defesa. A autopercepção é a chave no que diz respeito a saber defender-se de tais ataques. Portanto, é importante utilizar-se da meditação para ampliar o próprio autoconhecimento e a própria sensibilidade a energias terceiras em seu próprio campo áurico.
O mesmo vale para a obsessão espiritual, por exemplo, não necessariamente ataque, mas uma companhia ali espiritual. O mesmo de fato pode valer para a obsessão espiritual, em especial para a percepção acerca dos próprios pensamentos. O quão salutares estão os próprios pensamentos, qual a qualidade do pensamento que está passando pela própria cabeça, e em relação aos pensamentos que se apresentam, quais deles de fato fazem sentido para aquele que está pensando, ou seja, o que eventualmente podem ser pensamentos emanados por terceiros e o que de fato é um pensamento genuíno de um ser humano. O autoconhecimento, como foi mencionado, é a chave para isso. Saber que tipo de pensamento um ser humano tem para si próprio e qual a qualidade de seus pensamentos, a ponto de saber quando eventualmente um pensamento se apresenta, se ele de fato é daquele próprio que está pensando ou se potencialmente pode existir um pensamento que foi emanado por terceiros. E a partir disso, tomando-se essa consciência, observar-se sua energia, emoções, sentimentos para ter clareza se de fato pode estar havendo uma interferência externa ou não, e em havendo, saber defender-se disso através de práticas energéticas e também um pouco do que já foi falado dos pensamentos e associações positivas. Qualquer pessoa pode fazer trabalho de magia, por exemplo, para qualquer pessoa, ou para que esse trabalho funcione de alguma forma, precisa ter tido alguma relação kármica entre elas. O livre-arbítrio existe para todos os seres humanos na Terra. E esse livre-arbítrio pode possibilitar a um ser humano, inclusive, querer impactar no livre-arbítrio de terceiro. Portanto, não há limites no que um ser humano queira fazer em relação ao outro. Porém, há limites no que ele de fato pode e consegue fazer em relação ao impacto, que volta ao que foi falado anteriormente, do quão eficaz pode ser um ataque energético a terceiros e o quanto de fato esse terceiro já está defendido, seja por si próprio ou pelo auxílio de seus amparadores e do plano espiritual em relação a ataques terceiros. Agradecemos por nos acompanhar até o final desse áudio. Esperamos que essa mensagem tenha tocado seu coração e que de alguma forma possa contribuir para a sua caminhada, assim como tem contribuído para a nossa. Se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas reflexões e mensagens. Desejamos que a sua jornada seja iluminada, repleta de aprendizados e boas reflexões. Até o próximo encontro.